Olá, sejam muito bem-vindos. Você que ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora, ative o sininho e seja informado das próximas postagens que eu fizer aqui. Depois da vinheta, eu volto com você. Assunto importante hoje. Olá, meus irmãos, amigos, você internauta, está chegando no meu canal agora. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se, ative o sininho para que novas postagens você possa receber. E olha, hoje eu quero falar com você sobre 3 pontos importantes para você se reconstruir, para você vencer os seus fracassos, para você se superar das suas derrotas. Eu posso estar falando com pessoas que tiveram muitas frustrações na vida, muitas decepções. E eu quero falar sobre estes 3 pontos que a maioria das pessoas adultas e às vezes até bem jovens já passaram por isso. O primeiro ponto é o medo. O medo, a insegurança, a desconfiança traz um atraso muito grande. Pois, apesar dos riscos que temos que correr em confiar em pessoas erradas, em ter alguns prejuízos, sofrer algumas frustrações, algumas decepções, nós precisamos vencer o medo. Você sabe, inclusive, que o medo ele pode se transformar em ansiedade, neurose. E existe 2 tipos de medo. Um deles é o medo de arriscar, é o medo de bater numa nova porta, de procurar um novo caminho, de confiar outra vez, né? E existe o medo lógico, o medo da razão. Qual seria o medo lógico, o medo da razão? Aquele que você está vendo um perigo e você está com medo que aconteça alguma coisa em função daquilo que você está vendo, está vivendo. Então esse é o medo lógico, né? Você está com medo, mas está procurando uma defesa, está procurando uma forma de evitar alguma coisa causada por este medo. E esse outro medo que eu te falei é o medo 2, é o medo de arriscar, é o medo de confiar, é o medo de perder outra vez, de se frustrar, de se decepcionar, né? E como é que a gente vence esse tipo de medo? Com a coragem. O único mecanismo que nós podemos nos utilizar para vencer esse tipo de medo é a coragem. Você tem que ter coragem. Você tem que ser audacioso. Você tem que arriscar. Nós vivemos de riscos. E não podemos parar, não podemos recuar diante dos erros que a gente comete por arriscar, por confiar. A coragem ela é um fator determinante para vencer o medo e abrir aí novos horizontes. Outras coisas interessantes e importantes voltaram a acontecer na sua vida, na nossa vida. Agora, claro que você precisa aprender a lidar com essa coragem. Você precisa fazer análises. Você precisa fazer algumas observações. Você precisa ser uma pessoa criteriosa para agir com coragem. Não é eu vi isso, eu vi aquilo e vou partir para cima. Não, não. Você tem que fazer avaliações, análises. Você tem que ter aí uma ação criteriosa para que você venha acertar. Agora, permitir que o medo pare sua vida, impeça de você continuar, não.
Isso não. Você tem que ser mais forte do que o medo. E o medo existe por uma razão. O medo não existe apenas para nos levar ao fracasso, à derrota. O medo existe para que a gente mostre a nossa coragem. Imagine só se não tivesse medo, como é que você ia se considerar uma pessoa corajosa? Então, a coragem, ela tem que se sobrepor ao medo. Você tem que vencer o medo com a sua coragem. Tá? E o segundo ponto estratégico que eu quero falar são as percas, os prejuízos que a gente tem. Por exemplo, o comerciante. Ele abre um crédito para uma pessoa e o intuito dele é de atender aquela pessoa e obter lucro naquilo. Atender a pessoa, ele atendeu. Mas se ela não pagar, ele não teve lucro, teve perca, teve prejuízo. E aí? Ele não vai vender mais fiado para ninguém? Ele não vai confiar mais em ninguém? Não. Não é por conta de uma perca que ele teve que ele vai generalizar todas as demais pessoas. Jamais. E aí é através do crédito que ele vai abrir, da confiança que ele vai ter, agora com mais critério, agora com mais análises, que ele vai tirar o prejuízo daquele anterior. O prejuízo é tirado em cima dos honestos. São os honestos, infelizmente, são os honestos que pagam pelos velhacos, caloteiros. É isso mesmo, porque senão o mundo vivia, já imaginou, né? Então, não são por conta das percas que nós vamos parar de viver, deixar de viver. Não é porque você se decepcionou com alguém lhe frustrou, que você vai, agora não quero mais amizade com ninguém. Você tem que confiar em mais alguém. Você tem que procurar novos caminhos, tem que bater em novas portas. Você tem que se projetar sempre. O seu presente é uma oportunidade de você se projetar para o futuro. Nós estamos agora, é um dever nosso estar nos preparando para o amanhã, para o futuro. Hoje eu estou vivendo o que eu planejei ontem, o que eu projetei ontem. Agora eu preciso sonhar, preciso me projetar para o futuro. Nós vivemos de sonhos, nós vivemos de projetos. Quem não vive de sonho, quem não vive de projeto, não tem evolução. Então nós precisamos absorver essa parte importante, que não é por conta dos prejuízos, das percas, das frustrações, que a gente vai permitir que venha a nossa vida seja pausada. Não. Morreu um ente querido, morreu um amigo, morreu uma pessoa da sua casa, da sua família, tá? Ele morreu, ou ela, mas você está aí. Ele parou a vida, mas você precisa continuar a vida. Então não pare a sua vida por conta dessas ocorrências que acontecem na nossa vida, não. Não permita que ninguém, ou que nenhum fato, venha te parar. Venha viver a vida. Não seja uma pessoa que, apenas mais uma pessoa. Não seja aquela pessoa que apenas existe. Não. Seja uma pessoa que viva a vida. Jesus disse isso. Vida em abundante. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso foi Jesus que falou. Nós precisamos viver a vida de forma digna, honesta, regulada. Claro, o ser humano precisa de limites, de regras, e a palavra de Deus, ela nos dá essa condição de viver com muita tranquilidade, né? Os ensinos da palavra de Deus, eles não nos prendem, eles nos liberam para amar a Deus e viver de forma mais tranquila, vigilante. Porque às vezes a pessoa acha que a liberdade é aquilo que ela pode fazer tudo o que quer. Só que fazer tudo o que quer, às vezes, tem um preço muito mais alto do que evitar esse tipo de liberdade de fazer tudo o que quer. Por exemplo, o cara sente vontade de fazer uma coisa ali, aí ele
tem a liberdade, o direito de fazer aquilo, aquilo vai te causar um mal tão grande depois. Então, quando você evita de fazer algo, você está se preservando de um grande perigo ou até de uma catástrofe mais tarde. Né? A liberdade que muitos falam, que a pessoa tem o direito de fazer o que quer, de fazer tudo, não. Vamos observar que existem coisas que está livre para você fazer, mas que se você fizer podem lhe causar um transtorno muito violento no futuro. Então, eu prefiro as limitações impostas pelo Senhor e viver mais e viver melhor. Que adianta você fazer tudo o que pode agora, se ferrar amanhã. Então, limite algumas coisas na sua vida hoje e viva bem hoje e amanhã também. Tá certo? E o terceiro ponto que eu quero falar com você é sobre o desânimo. Eu falei sobre o medo, as percas e o desânimo. Tudo tem relação, né? Tudo se assemelha. Mas tem algumas diferenças entre uma e outra, sim. Só a gente observar com muita atenção. Desânimo. Às vezes a pessoa, para entrar numa crise de desânimo, não ter vontade de fazer nada, não sonhar nada, né? Viver apenas o dia como, tipo, dançar conforme a música, ir para onde o vento sopra mais forte, Maria vai com as outras, viver pelo que os outros falam, pela boca dos outros, ou pela cabeça dos outros. Não. Nós temos que ter ação própria. Nós temos que ter atitude. Temos que ter projetos. Temos que caminhar. Eu não posso caminhar pela cabeça dos outros. Eu não posso caminhar com os pés dos outros. Deus deu os meus. Deus deu os seus. E isso é porque cada um tem um caminho diferente do outro. A minha história é diferente da sua. A sua história é diferente da do outro. Pode ser um conjunto, uma família. 10 membros, por exemplo. Cada um tem sua vida. E isso já é uma dádiva de Deus. Cada um construiu a sua história, cada um seguiu o seu caminho. Durante um certo tempo, sob a autoridade dos pais, sob os cuidados dos pais. Mas chega um certo tempo que cada um tem que sair pela sua janela e procurar o seu caminho. Então, há muitas pessoas que não sabem viver sem a presença, o encosto, a ideia de alguém. Tem gente que até imita outras pessoas. E nós não podemos imitar ou viver o exemplo de outras pessoas que não cabe na gente. Até mesmo uma roupa de alguém, ela não vai ficar legal em você, sendo usada por outra pessoa. Você tem que comprar a sua própria. Você precisa viver a sua vida. Deus nos fez com um DNA diferente. Isso significa que as nossas características também são diferentes. A nossa conduta, o nosso comportamento, nossas ações são diferentes também. Não podemos viver grudado, colado em outros, não. Até mesmo um casal. A mulher tem um pensamento, tem uma conduta de vida, o homem, mesmo os dois vivendo em convergência, em paz, em união. Cada um tem um estilo de comportamento diferente. Mesmo convergendo nos pensamentos, nos planos, nas ideias, no trabalho, na gestão da casa, da família, no dia a dia, mas um ou outro, uma hora, vai sair da ideia planejada do outro e vai fazer a sua. E às vezes gera até conflito familiar, conflito de casal, mas isso é a lei da vida. É natural. Não está nada fora do controle, desde que não haja excessos ou exageros, né? Mas uma discussão, um desentendimento entre duas pessoas íntimas, próximas, isso é natural. Isso mostra cada vez mais a diferença que temos. Às vezes eu não concordo com algo de alguma pessoa, mas eu tenho uma obrigação de respeitar. Mas eu tenho a minha opinião formada, tenho o meu caminho a seguir. Assim como o meu também pode não ser absorvido ou compreendido por outra pessoa. É um direito que cada um tem. Direito não é nem um direito legítimo da jurisdição humana, governamental, vamos dizer assim, mas da lei natural.
da lei da natureza. A nossa conduta humana, ela já nos mostra isso. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo, esses são os 3 pontos que eu queria falar para você. Hoje que nós precisamos vencer para viver melhor. Foi Jesus que deu esses ensinos para a gente. Foi Deus que nos fez assim, nos colocou na terra e mandou que cada um construísse o seu caminho para que por ele pudesse percorrer. Há uns que constroem um caminho mais recheado, outros constroem caminhos um pouco menos, mas essa é a lei da vida. Cada um colhe mais, cada um colhe apenas aquilo que plantou. Se você plantar bastante, você vai colher bastante. Se você plantar pouco, vai colher pouco. E o interessante é que nós vamos colher apenas aquilo que plantamos. Você não vai colher o que eu plantar, eu não vou colher o que você plantar, ninguém vai colher. Deus nos deu a sua palavra como ensinamento, como sementes. Vamos plantar boas obras e vamos colher boas obras. É isso. Que o Espírito Santo possa lhe dar sabedoria e graça e que você possa ser uma pessoa vitoriosa na vida e que tenha paz de espírito, paz interior, que você tenha alegria e razão para viver. Que a vida tenha um bom sentido, faça muito sentido para você, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus.